Uma planície deserta no centro do Egito, a centenas de quilômetros de duas famosas cidades, Cairo e Luxor. Aqui não há turistas. No entanto, em seu subsolo jazem as ruínas de uma grande cidade perdida. Arqueólogos desenterraram evidências de templos a céu aberto e obras de arte diferentes de todas as do Egito Antigo. Há sepulcros remotos com imagens intrigantes, ecos de um culto revolucionário que mudou o curso da história. Esta paisagem tão desolada foi um dia a capital do poderoso Império Egípcio. O que aconteceu aqui? E por que tão poucos sobreviveram? A Cidade Perdida do Egito. Este é o relato de um dos mais traumáticos episódios da história do Egito. Sob as areias das ruínas, um experimento religioso que abalou as fundações do Império Egípcio. Para alguns na época, parecia a promessa de um paraíso na Terra, mas para muitos transformou-se em seu pior pesadelo. As ruínas misteriosas foram descobertas no século XIX, em Amarna, no Egito Central, distante do Cairo ao norte e de Luxor ao sul. Os primeiros indícios estranhos da cidade perdida foram achados em túmulos escavados nos penhascos circundantes. As paredes deste estão cobertas de relevos. Este relevo mostra um rei e sua esposa. Sabemos ser um casal da realeza por suas roupas, mas não sabemos quem são. Seus rostos foram destruídos. Até seus nomes foram apagados. Mas a pista para suas identidades está no abdômen flácido do faraó e na imagem do sol banhando o casal real. Eles tinham uma aparência familiar. Imagens muito similares aparecem no trono do mais famoso dos faraós, Tutancâmon. Ocorreu aos exploradores que Tutancâmon e o faraó sem rosto podiam ser parentes próximos. Alguns até sugeriram que eram pai e filho. Os misteriosos monarcas só foram identificados após a descoberta de relevos intactos nas ruínas de Amarna. Ele era Akhenaton, um faraó enigmático, considerado por alguns um visionário e rotulado por outros de herege e criminoso. Ela era Nefertiti, uma das mais belas mulheres do mundo antigo e também uma das mais poderosas. Nefertiti, embora fosse uma rainha, foi retratada em atitudes jamais vistas na realeza. Ela usa a coroa do faraó, o que outras nunca fizeram, mesmo sendo rainhas. Também é mostrada atacando o inimigo, como um faraó fazia. Nenhuma outra rainha foi retratada assim. Akhenaton e Nefertiti eram marido e mulher. Governaram o Egito em meados do século XIV a.C. e 20 anos antes de Tutancâmon. Mas, apesar de sua importância, é como se nunca tivessem existido. Este é o Templo de Ábidos, 108 quilômetros ao norte de Luxor. Ele contém uma lista dos nomes dos reis do Antigo Egito, ali colocada por Seti I. Mas é uma lista incompleta. Não há menção de Akhenaton. Este é o nome de seu predecessor, Amenhotep III.
Akhenaton deveria vir a seguir, mas está faltando. A lista vai direto para a próxima dinastia. Houve realmente uma campanha para apagar o reinado de Akhenaton do Egito da Antiguidade. Em todas as referências a esse período, ou ao próprio Akhenaton, ele era citado como o herege. O que fez Akhenaton de tão terrível? Akhenaton e Nefertiti fizeram nome em Tebas, capital do Egito, durante o século XIV a.C. A conquista de terras no Sudão, ao sul, até a Síria, ao norte, trouxe poder e riquezas incalculáveis ao Império Egípcio. Tebas, a Luxor moderna, era sua capital, e Karnak, o seu templo principal. Maior que o Vaticano, Karnak tem mais de 3.000 anos. O Egito era politeísta. Eles acreditavam em muitos deuses. O rei e seus sacerdotes oravam aos deuses por seu povo. Mas o deus principal de Tebas era Amon, simbolizado por uma coroa com 2 plumas, o deus da fertilidade e da criação. O ponto alto do culto a Amon era uma procissão ao longo do rio Nilo, com altares flutuantes contendo estatuetas dos deuses. Tudo isso terminou subitamente quando Akhenaton tornou-se rei em 1353 a.C. Numa atitude desconcertante, ele abandonou Amon por um deus diferente. Atom, ou disco solar. O deus Sol era tão velho quanto o Antigo Egito. Já fora adorado pelas primeiras dinastias 1000 anos antes, durante a época das pirâmides. A decisão de Akhenaton deve ter chocado o influente exército de sacerdotes adoradores de Amon. Eles esperavam que o faraó adorasse Amon acima de quaisquer outros deuses. Akhenaton estava se recusando a fazer isso. E pior ainda, estava promovendo outro deus à condição de rival de Amon. De que o rei estava possuído para desprezar o deus de Tebas? Há evidências de que seu pai, o rei Amenhotep III, tivera tendências à adoração do sol. Estas estátuas colossais são de Amenhotep III. Foram esculpidas durante sua vida num material muito especial. A rocha destas esculturas, chamada quartzita, não era nada comum. Amenhotep a mandara buscar a um custo fabuloso em pedreiras a muitos quilômetros de distância. O que a tornava especial era sua tonalidade dourada e brilhante. Os antigos egípcios a associavam ao deus Sol. As estátuas foram posicionadas de forma a receber os primeiros raios do sol nascente. Uma homenagem tão pública ao deus Sol era incomum naquele tempo. E Amenhotep III não ousou ir mais longe. Akhenaton, entretanto, não teve o mesmo receio. Ele acreditava que o Sol merecia tornar-se reconhecido. Depois de 5 anos no poder, Akhenaton provocou um novo choque. Tebas, anunciou ele, era muito ligada a Amon, e assim imprópria para Atom. O disco solar precisava de uma cidade sagrada só para si. A capital do Império Egípcio tinha que ser abandonada. Para a consternação dos sacerdotes, Akhenaton e um pequeno grupo de nobres leais deixaram Tebas à procura de uma nova capital. Depois de navegar toda a extensão do Nilo, ele chegou a um lugar no Egito Central. Ficava exatamente a meio caminho entre Tebas e Mênfis, cerca de 280 quilômetros em linha reta. A praia onde Akhenaton aportou é hoje uma região chamada Amarna.
Os aldeões vivem numa fértil faixa de terra na margem leste do Nilo. Além dela, uma planície assustadora rodeada de penhascos. Era tão desolada quanto é hoje. Ninguém sonharia governar o Império Egípcio de um ponto tão remoto e deserto. Porém, foi aqui que Akhenaton decidiu construir a nova capital. O rei devia saber que a mudança seria um choque para os seus súditos, porque não mediu esforços para justificar a sua decisão. Ele apresentou suas razões por escrito. Até hoje podem ser lidas, mas num local imprevisto. No topo de um dos penhascos que dominava a cidade. O símbolo de Aton foi escavado na rocha com uma marca limítrofe. Sob ele, um texto. Ele cita que Sua Majestade encontrou aqui o lugar de origem de Aton, depois de chegar numa grande biga de ouro e prata. Mas por que Akhenaton pensou ser este o local de nascimento de Aton? Ele e seus seguidores chegaram aqui apenas com barracas para acomodação. Esta era realmente uma terra virgem, sem qualquer ligação com outros deuses. Mas o rei encontrara algo ainda mais convincente. Na crença egípcia, o horizonte onde o sol se levanta é chamado Akhet. Era simbolizado pelo sol nascendo entre duas montanhas. As colinas que circundavam a planície de Amarna eram subitamente interrompidas por um espaço entre os penhascos. Era um local para ser apreciado, sobretudo ao amanhecer. Ele pensou ter encontrado o local sagrado do nascimento do Deus Sol. Ele deu à sua cidade o nome de Akhet Aton, o horizonte do disco solar. O local permaneceu soterrado durante 3.000 anos. Mas neste século, escavadores desenterraram as ruínas de mais de 100 construções. Agora é possível recriar virtualmente toda a cidade. Até a decoração interior pode ser determinada a partir dos fragmentos coloridos nas colunas dos túmulos. No coração da cidade localizava-se o Templo de Aton. Ao lado dele, a casa do rei e a sala do trono. Os interiores acabados faziam um agudo contraste com os exteriores similares a barracas. Mas esta era uma cidade construída às pressas. Ainda havia andaimes espalhados quando a família real se mudou para cá. É rara a descoberta de ruínas de antigas moradias egípcias. Estas são um vislumbre de uma casa de classe média. Pertencia a um escultor chamado Tutmoses. É um exemplo típico de dúzias de casas subsidiadas por Akhenaton para atrair a classe média para cá. Este foi o primeiro subúrbio planejado da história. Era um estilo de vida confortável, pelo menos para os adultos. Este era o quarto principal, com banheiro próprio. As crianças não tinham a mesma sorte. Elas dormiam com os criados. Mas Akhenaton não veio para este lugar deserto para ganhar um prêmio de planejamento urbano, mas sim para construir uma cidade sagrada para o Deus Sol. E encarregou seus melhores artistas de tornar seu sonho realidade. Tutmoses era o escultor favorito do rei. Foi em sua oficina, neste mesmo canto, que uma expedição alemã em 1912 fez uma fantástica descoberta.
Um busto de Nefertiti ficara soterrado por mais de 3.000 anos. A obra de arte difere de todas as outras do Antigo Egito e realça a importância que Akhenaton dava à perfeição. Ninguém sabe por que falta um dos olhos, mas a maioria dos peritos acha que foi pela passagem do tempo. Talvez ainda esteja por lá, esperando ser encontrado. A busca de Akhenaton pela perfeição era coerente. As construções também tinham seu papel. Estas são as ruínas de um palácio. As primeiras escavações mostraram as paredes deste cômodo cobertas com fragmentos de um mural, hoje sendo reconstruído. Ele se abria para um jardim interno. Mas os melhores exemplos das homenagens de Akhenaton a Aton estão no interior dos túmulos dos nobres. Este não foi acabado, mas mostra como as colunas eram esculpidas na própria rocha. Ele foi construído por um oficial militar chamado Ai, para ele e sua esposa. Acredita-se que Ai era pai de Nefertiti. Mas o mais importante são os textos religiosos entalhados numa das paredes. É um hino composto por Akhenaton dedicado ao Deus Sol. O mais notável é a sua similaridade a um salmo de um dos livros mais sagrados do mundo, a Bíblia. Ó disco solar vivente, és belo, grandioso, resplandecente. Quando teu movimento fenece, a terra mergulha em trevas. Saem os leões de suas tocas. Ah, meu Senhor, meu Deus, tu és grandioso. És vestido com honra e majestade. Criaste a escuridão e a noite. Os jovens leões rugem atrás de suas presas. Eu poderia dizer que esse texto é bem parecido com uma revelação religiosa, um lampejo interior que um profeta receberia de seu Deus. Mas o hino a Aton é ainda mais surpreendente. Ele antecipa a crença central da Bíblia. Ó Deus absoluto, ninguém há senão tu, que criaste a terra conforme teu coração, porto que és. Esta foi a primeira expressão registrada de monoteísmo. A crença na existência de um único Deus verdadeiro. Devido ao seu monoteísmo, Akhenaton surge como um visionário religioso à frente de seu tempo. O precursor dos grandes profetas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Mas a revolução de Akhenaton mal começara. Sua meta era a reforma dos rituais, assim como o das crenças. Aton era adorado aqui, neste templo. Nos outros cultos, o povo era mantido fora do templo. Apenas Akhenaton e seus sacerdotes podiam entrar no santuário interior. Mas Akhenaton teve a ideia de incluir o povo na adoração a Aton. Uma vista aérea da região de Amarna mostra que o rei demarcara com pedras os limites da cidade. Também havia eixos definidos apontando para o leste e para o norte. O arquiteto Michael Mallison examinou um estudo recente sobre Amarna pela Sociedade de Pesquisas do Egito. Ele notou que as pedras limítrofes e os templos formavam uma série de retângulos perfeitos. Qual o significado de tudo isso? Havia um indício na própria geometria do templo.
Suas proporções, quando projetadas, eram iguais às dos limites da cidade. É como se a cidade inteira fosse um templo. Todos podem ver o horizonte de Atom, onde o Deus surge e pode ser adorado como tal. Ele tornou tudo aberto repentinamente, tudo é aparente, tudo é visível. E completamente consistente com a forma como ele próprio representa sua religião. Tudo indica que o povo egípcio não aproveitou a oferta a Akhenaton. As escavações na Vila dos Operários sugerem uma certa relutância em abandonar os velhos e familiares conceitos. Ainda existia uma certa adoração pelos deuses tradicionais e certamente havia capelas e há evidências de deuses na fertilidade e outras associações com o povo que sugerem a falta de interesse pelo atonismo. Mas Akhenaton logo começou a provocar controvérsia ainda maior ao mudar a posição do rei. Os antigos egípcios consideravam seus reis a ligação vital entre deuses e a humanidade. Parece que Akhenaton aspirava a um status muito mais elevado. Este é um dos relevos mais encontrados em Akhenaton. Mostra o casal real em um terraço entregando presentes a membros da nobreza. Graças a cópias feitas quando estavam em melhores condições, essas cenas puderam ser recriadas. Esta é conhecida pelos egiptólogos como uma vitrine de aparências. Mostra o pai de Nefertiti, Ai, sendo recompensado por seu apoio leal. Parece uma cerimônia palaciana comum. Mas novas descobertas sugerem que este ritual tinha fortes conotações religiosas. Recentemente, uma equipe da Sociedade de Pesquisas do Egito, dirigida no site por Kate Spence, encontrou intrigantes fundações numa área da cidade conhecida como Palácio do Norte. Entre as descobertas, as bases de estátuas de tamanho grande. Elas sugeriam um grande complexo. A importância desse complexo tornou-se clara enquanto filmavam, quando foram encontrados minúsculos fragmentos de um metal precioso. Aqui está, um pedaço de uma folha de ouro surgiu bem diante de nossos olhos. Era o primeiro vestígio de ouro encontrado no Palácio do Norte desde 1920. Era a evidência de algo especial e religioso. Estava associado ao sol, à natureza humana dos deuses e o fato de brilhar sobre a luz era um fato muito importante para os egípcios. As estátuas douradas só poderiam ser de Akhenaton. Kate Spence também descobriu que elas se encontravam na base de outra estrutura misteriosa. Ela a está cobrindo de areia para protegê-la dos elementos. As fundações de gesso estão extremamente bem preservadas. Também estamos encontrando fragmentos de folhas de ouro, sugerindo tratar-se de uma construção muito importante e grande, provavelmente um portal. A estrutura guarda as marcas dos terraços onde os nobres recebiam os seus presentes. Quais eram as conotações religiosas dessa cerimônia? Um indício vital é o estranho posicionamento do palácio. Foi alinhado com o leste. Geralmente, apenas os templos apontavam para o leste. Talvez o palácio fosse um microtemplo. Mas quem seria o objeto da adoração? A entrada da construção levava diretamente ao rei, posicionado de forma similar às imagens cultuadas nos templos, e onde ele aparece como uma figura divina ou semidivina. Este não seria o estilo de um humilde profeta. Assemelhava-se mais aos delírios de um megalomaníaco.
O que exatamente se passava na mente de Akhenaton? Os túmulos dos nobres na planície de Amarna foram construídos nos penhascos adjacentes, mas não o de Akhenaton. Ele construiu o seu 6 quilômetros para o leste, num vale sinuoso no deserto. Sempre foi um mistério o porquê do local remoto do túmulo real. Quando foi descoberto no início do século, estava virtualmente vazio. Mas uma parte de seus tesouros não pôde ser removida, os relevos. Eles revelaram muito sobre as ideias religiosas de Akhenaton. Este relevo danificado mostra os soberanos retratados de forma nada lisonjeira, com abdômenes flácidos e quadris largos. Diverge muito das imagens idealizadas da realeza, geralmente vistas nos afrescos dos túmulos. Nestes e em outros relevos, os soberanos são mostrados em nudez reveladora, desafiando as convenções da arte egípcia. Imaginem, por exemplo, se os futuros soberanos da Inglaterra fossem retratados nus, isso seria um grande choque. E eu creio que aconteceu a mesma coisa com os egípcios. Houve uma razão para Akhenaton deixar-se retratar assim. Ele tentava mostrar que a família real diferia do resto da humanidade, sendo mais próxima dos deuses. E havia outra diferença. Os afrescos nos túmulos egípcios, como este em Tebas, geralmente mostravam cenas altamente formais do faraó prestes a entrar na vida após a morte, seu destino nas mãos dos deuses. Os relevos de Akhenaton mostram surpreendentes cenas informais de intimidade, nas quais a família real, e não os deuses, são o centro das atenções. Nesta cena, os soberanos choram a morte de uma filha. Aqui, Akhenaton é visto jantando com sua mãe. E aqui, Akhenaton e Nefertiti trocam olhares afetuosos. O propósito era demonstrar aos antigos egípcios que este era não apenas um modelo de vida humana, mas também a fonte de todo o amor. A ideia é que toda a vida é gerada por Akhenaton e Nefertiti, como já o fora também pelos deuses. Nenhum faraó teve uma relação tão próxima com os deuses como Akhenaton, e os sinais mostram que ele desejava ainda mais. A suprema ambição de Akhenaton é revelada numa visão radicalmente nova da vida após a morte. Tradicionalmente, os espíritos dos mortos iam para o oeste com o sol que se põe. Então, iniciavam uma jornada pelo reino dos mortos, onde encontravam Osíris, o deus da ressurreição, recebendo dele o poder do renascimento. Pela manhã, enquanto o sol se levanta no leste, os espíritos se ergueriam em seus túmulos e sairiam para viver entre os vivos. Para os antigos egípcios, esse era o conceito de paraíso. Akhenaton, ao que parece, estava preparado para destruir essa crença enraizada. A chave da sua visão jaz na intrigante localização do túmulo real. Recentes estudos da região revelaram que está posicionado no mesmo eixo do templo de Aton. Na verdade, o vale que nos leva ao seu túmulo é o espaço entre os penhascos, que para Akhenaton se parecia tanto com o sagrado Akhet ou o horizonte do disco solar. Akhet, na antiga crença egípcia, era um lugar onde o sol ficava por 1 hora, talvez antes de levantar-se pela manhã, e esta não era apenas uma área de transição entre o mundo dos mortos e o mundo do dia. Era também o lugar onde o sol adotava sua forma final, necessária para retornar à vida pela manhã. O túmulo real situava-se no local de nascimento de Aton. Por quê? Há uma pista no principal afresco do túmulo real. Ele mostra Aton levantando-se no Akhet.
Seus raios se irradiam, levando o sopro da vida a cada casa em cada rua da cidade. A peça final do quebra-cabeças surgiu de um estudo sobre a relação do túmulo real com os outros marcos limítrofes. De repente, a posição do túmulo real parece fazer sentido. O mágico local de nascimento do Deus Sol parece ser nenhum outro além do próprio túmulo real. A mensagem era alta e clara. A alma de Akhenaton se levantaria em unidade com Aton, desprezando a jornada pelo mundo dos mortos para encontrar Osíris, o deus da ressurreição. Era um pensamento herético e também assustador. O povo comum, operários que trabalhavam em seu túmulo, devem ter ficado muito preocupados com o que lhes aconteceria no outro mundo. Agora, onde estava a garantia de renascimento se Osíris, de fato, não existe, se não há nenhum Osíris? As dinastias posteriores consideraram Akhenaton um criminoso, assim como um herege. Por quê? Há indícios de que sua meta final era jogar por terra os 2000 anos de religião egípcia. A primeira baixa foi o festival de Opet em Tebas e seu desfile de estátuas dos deuses levadas de um templo a outro ao longo do Nilo. Akhenaton acabou com o ritual quando foi para o Egito Central. Deve ter enfurecido o povo e deixado um vazio em suas vidas. Talvez mais ofensivo ainda foi o que Akhenaton decidiu colocar em seu lugar. Outro relevo comum na cidade mostra a família real dirigindo bigas. Não eram passeios em tardes domingueiras pelo campo, mas imponentes desfiles de um templo a outro ao longo da rodovia. Em vez de uma procissão de imagens divinas, uma procissão do próprio rei. É um ato significativo substituir a procissão do Deus por você mesmo numa biga. Não se sabe o que o povo pensava do comportamento do seu rei. Não oficialmente. Esta estatueta de uma biga foi achada nas ruínas de Amarna. Ela é dirigida não pelo rei, mas por um macaco. Este foi o único indício de divergência encontrado pelos arqueólogos. Surpreendente, talvez, em vista da proporção das reformas de Akhenaton. Mas uma análise mais profunda da cena das bigas revela por quê. Tropas armadas escoltam a procissão de bigas, prontas para abafar quaisquer sinais de protesto. Mas essa demonstração de força apenas realça a magnitude dos planos de Akhenaton para a religião egípcia. Depois de 10 anos no poder, ele criou o decreto mais cruel de seu reinado: a profanação de todos os deuses do Egito. Akhenaton atacou todos os santuários do país. Em Tebas, o deus Amon sentiu o impacto de seus golpes. Num acesso de ciúme sem precedentes no Antigo Egito, o alvo de Akhenaton era toda e qualquer referência a Amon. Não apenas as colossais estátuas foram danificadas. Até pequenos afrescos como este, o rosto do deus foi destruído. Inscrições no topo de obeliscos eram referências a Amon. Mal eram vistas do chão, mas tiveram que desaparecer. Um clima de temor abateu-se sobre o país. Este amuleto foi encontrado nas ruínas de uma casa em Amarna. Nele, a palavra Amon. Seu dono achou ser melhor censurar essa palavra. Na história universal, há vários movimentos. Comunismo, nazismo, todos no início contagiam as pessoas com uma nova forma de encarar as coisas, trazendo-as para seu lado. Mas parece comum à natureza humana
que, eventualmente, o que antes era uma teologia libertadora se torne restritiva. Não mais se aceita uma ideia, e é nesse ponto que começa o fanatismo. O interessante sobre Amarna é que foi ali que isso aconteceu, pela primeira vez na história. Esse foi o pesadelo que mais tarde as dinastias consideraram uma heresia e um crime. Foi um trauma que apagaram de sua história. Como chegou ao fim e quem apagou suas lembranças é um mistério. Mas aqui e ali ainda se ouvem os débeis ecos das violentas consequências. Quase aos 40 anos, depois de 17 anos de reinado, Akhenaton desapareceu da história. Ninguém sabe o que aconteceu. O túmulo real foi encontrado vazio. Alguns creem que ele foi vítima de uma epidemia, outros que morreu de causas naturais. Uma nova teoria sugere que pode ter sido vítima de uma conspiração. O assassinato de reis era muito comum na antiguidade. No caso do Egito, os fatos são poucos. Para Nicholas Reeves, renomado especialista na 18ª dinastia, essa possibilidade não pode ser excluída. No reinado da 12ª dinastia, Amenhotep I foi assassinado. Sabemos disso através de um documento, um texto literário. E também sabemos que houve uma conspiração de harém contra o rei Ramsés III da 20ª dinastia. Creio que não eram fatos incomuns. Ninguém sabe se havia um traidor na corte de Akhenaton. Os beneficiados seriam seus sucessores, mas também há dúvidas sobre quem o sucederia no trono do Egito. Um dos candidatos é um obscuro faraó de nome Smenkhkare. Alguns alegam que ele era o irmão caçula de Akhenaton. E outros dizem que ele jamais existiu, que Smenkhkare era um pseudônimo de alguém. Só recentemente começamos a perceber que Nefertiti teve um importante papel na política. Akhenaton a nomeou corregente para governar ao seu lado durante todo o seu reinado. E é provável que, depois da morte de Akhenaton, ela tenha continuado a governar sozinha, adotando o nome de Smenkhkare. Quem quer que o tenha sucedido reinou por pouco tempo, morrendo logo após a sua coroação. A identidade do próximo faraó é conhecida. Um menino de 9 anos que governou o Egito durante uma década. Os pais de Tutankhamon são um mistério. Muitos pensam ter sido ele o único filho de Akhenaton, nascido de outra esposa de casta inferior. Sua fama nos dias de hoje deve-se ao fantástico tesouro, encontrado há pouco mais de 75 anos. Acredita-se que Tutankhamon morreu jovem demais para ter tido um papel importante na história. Mas o menino rei, na verdade, governou um dos períodos mais críticos da história de seu país. Como rei, teve que tomar uma dolorosa decisão. Prosseguir nos ideais de seu pai ou levar o Egito de volta à normalidade. Que lado da cerca ele escolheria? Sabemos que o retorno à velha religião começou durante o reinado de Tutankhamon. Este é o trono do menino rei. Ele tem um cartucho com o seu nome original, Tutankhamun, imagem viva do Deus Sol. Mas o outro lado da cadeira mostra que, mais tarde, ele mudou seu nome para Imagem Viva de Amon, Tutankhamon. Porém, essa restauração não foi liderada por Tutankhamon. Ele era jovem demais. Os negócios de Estado estavam nas mãos de um parente próximo, o pai de Nefertiti, o oficial Ai. Foi ele, um antigo aliado de Akhenaton, que de fato renovou o culto a Amon.
Ele passaria o poder a Tutancâmon quando este chegasse à maioridade. Mas o menino rei morreu prematuramente e o próprio Ai subiu ao trono do Egito. Tutancâmon morreu com 18 anos. A causa de sua morte é um mistério, mas não se descartam as teorias criminosas. A mais sinistra delas aponta para Ai. O interessante é que a chegada de Tutancâmon à idade de expor suas próprias ideias, como ele acreditava, foi precisamente o momento de sua morte. Essas ideias podem não ter se encaixado à própria visão de Ai. Seria possível que Tutancâmon retratasse o ditado tal pai, tal filho? E que a morte do menino rei tenha salvado o Egito de outro ciclo de fantasia e destruição? A morte de Tutancâmon foi uma linha divisória. Um após outro, os faraós estavam determinados a apagar a lembrança de Akhenaton em suas heresias. A cidade de Akhenaton foi destruída, pedra por pedra, restando apenas paredes internas de tijolos. O fato superou as perseguições do próprio Akhenaton. Os antigos egípcios devem ter pensado que jamais se ouviria falar de Akhenaton. Mas em 1907, escavadores descobriram um estranho túmulo real. Não em Amarna, mas em Luxor, no Vale dos Reis. Nele espalhavam-se móveis quebrados. O túmulo 55, como é conhecido, datado do período de Tutancâmon, devia pertencer a um membro da família. Mas a quem? O sarcófago foi levado para o Museu do Cairo, porém foi impossível determinar a quem pertencia. A máscara havia sido destruída. Até o nome fora apagado. Não havia pistas de sua identidade, exceto em seu interior. O crânio e os ossos de um homem adulto. Quando examinamos o crânio... Esse corpo teria relação com Tutancâmon? Testes de DNA a serem realizados com os frágeis tecidos ainda não foram permitidos. O Dr. Nasri Iskander foi um dos legistas que comparou o raio-x do crânio de Tutancâmon, mostrado à esquerda, com o raio-x do crânio misterioso, à direita. Este aqui é muito similar a este. De acordo com algumas dimensões tomadas, certos ângulos das mandíbulas e certas partes do crânio, descobrimos que há parentesco de primeiro grau. São pai, filho, irmãos ou algo assim. Família em primeiro grau. Para os primeiros especialistas, os ossos eram de um homem jovem e argumentaram que o corpo seria, portanto, de Smenkhare, o suposto irmão caçula ou filho de Akhenaton. Se Smenkhare fosse realmente Nefertiti, isso seria impossível. Mas um exame repetido da idade dos dentes levou à rejeição dessa ideia por muitos. Os dentes sugeriram uma idade entre 35 e 40 anos, quando de sua morte. Na minha opinião, o corpo no túmulo 55, a julgar pelas evidências arqueológicas, é do próprio Akhenaton. O porquê de ter aparecido mais tarde em Tebas é um mistério. Mas, para mim, foi assim. Quando a capital de Amarna foi abandonada, o próprio Tutancâmon transportou os corpos para Tebas. Akhenaton morreu em 1336 a.C. O túmulo 55 foi encontrado 200 anos depois, durante a construção de outro túmulo. Se era de Akhenaton, talvez a visão do herege tenha causado a destruição do sarcófago. Só então, Akhenaton foi verdadeiramente esquecido. Mas suas ideias não morreram. Estão apenas adormecidas.
O conceito de um só Deus verdadeiro ressurgiu alguns séculos mais tarde nas revelações de um hebreu chamado Moisés, que levou seu povo para fora do Egito em busca da Terra Prometida. O Deus de Moisés foi o fundamento das fés judaica, cristã e muçulmana, desde então. A experiência religiosa de Akhenaton pode ter se tornado pó, mas o sonho de uma cidade santa para um único Deus verdadeiro jamais feneceu. Continuou presente na mente de visionários e fanáticos através das eras até a data de hoje. Versão brasileira, Herbert Richards.